Amados irmãos, nós estamos na série Igreja Irresistível e nos últimos 3 domingos nós falamos sobre discipulado, já que uma igreja irresistível é uma igreja feita de discípulos. E hoje não será diferente, nós daremos continuidade a esse assunto, porém por meio ou através de uma perspectiva diferente. Como assim, pastor? Até então nós temos falado sobre sermos discípulos, como ser discípulo e por aí vai. Hoje eu quero estender um pouco essa conversa, e nós vamos falar aqui, bater um papo, trocar uma ideia, sobre fazer discípulos, porque todo discípulo de Cristo faz discípulos. Você pode dar um amém comigo aí ou não? Quero ver vocês empolgados e animados. Todo discípulo de Jesus faz discípulos. Na verdade, essa é a grande tarefa de todo cristão. Eu vou repetir, essa é a grande tarefa de todo cristão. Não é a grande tarefa de pastores, não é a grande tarefa de evangelistas, não é a grande tarefa de líderes espirituais, de profetas, de mestres, enfim, é a grande tarefa de todo cristão. Então, eu preciso que você abra o seu coração nessa noite e permita que o Espírito de Deus mude você. Nós precisamos sair daqui hoje permitindo que o Espírito de Deus chacoalhe, vire a gente do avesso, e não apenas nos convença de uma verdade, mas que venha nos levar a viver uma vida segundo a palavra. Vocês estão aqui ou não? O texto áureo sobre esse assunto, você já conhece, Mateus 28, 19 e 20. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Este é o comissionamento de Jesus, aquilo que nós chamamos de grande comissão. E é interessante que Jesus está dizendo aqui, vão e façam, ou seja, não é uma sugestão, é uma ordenança. Então nós estamos entendendo já no início dessa palavra, que há uma ordenança de Jesus sobre a igreja, vão e façam discípulos. Há uma ordenança de Deus sobre mim, sobre você, vá e faça discípulos. Não é uma sugestão, é um mandamento. É claro que eu quero aqui esclarecer algumas coisas com vocês, trazer uma parte prática da coisa também, só que eu preciso, pelo amor de Deus, me escute, que você entenda o quão prioridade isso é à luz da palavra. Muito se fala sobre evangelismo ou evangelização, só que nós temos que entender que o comissionamento de Jesus não é que nós simplesmente falemos algo da Bíblia, não é que você simplesmente comunique uma verdade sobre Jesus. O nosso esforço precisa estar além disso. Nós precisamos fazer discípulos. É claro que em alguns momentos, em algumas circunstâncias, o que você vai conseguir fazer é apenas propagar a mensagem. Você não vai conseguir acompanhar aquela pessoa, você não vai conseguir cuidar dessa pessoa. Por exemplo, nós já fizemos alguns evangelismos na festa da uva. Então, a galera já foi lá na frente, entregar cartas, como se fosse uma carta de Jesus para a pessoa. Nós já fizemos diversos evangelismos lá, por exemplo. E muitas vezes você não consegue parar, discipular de fato aquela pessoa. Em que sentido? Trazer ela, talvez marcar para tomar um café. Você precisa propagar a mensagem, glória a Deus. Só que o que Jesus está nos ensinando é: se esforce para ir além, faça discípulos. Põe o texto de novo aí para mim. Por isso que o texto fala, versículo 19, batizando-os. O que é o símbolo? O que o batismo simboliza? Morrer para o mundo, nascer para Cristo, na verdade é como uma espécie de selo da nossa fé. Então, agora eu entendi a verdade do Evangelho, então eu decido seguir Jesus de verdade. Por isso que o texto fala, batizando-os, ensinando-os a guardar os mandamentos.
Então, o grande esforço da igreja precisa estar em fazer discípulos. E nessa noite eu quero tentar de alguma forma quebrar toda e qualquer ideia contrária ou desculpa que possa existir na sua mente. Porque essa é uma tarefa urgente da igreja. João 4,35 diz que os campos, ou a saber, as almas, estão prontos para a colheita. Agora, escute, olha que interessante, nós lemos esse texto e falamos, uau, os campos estão prontos para a colheita. Jesus escreveu, ou Jesus falou, trouxe esse ensino, e foi escrito, registrado, há milhares de anos atrás. O que eu estou tentando te dizer? Essa verdade sempre ecoou no coração do povo de Deus, essa verdade sempre esteve em voga, em vigor, sempre foi válida, ou seja, esta geração está tão pronta para receber a mensagem do Evangelho, como qualquer outra há tempos atrás, e as gerações futuras também estarão prontas para receber a mensagem do Evangelho, e essa é a tarefa da igreja. Vão e façam discípulos, ensine as pessoas, conduza elas de um lugar para o outro. Como eu disse, em alguns momentos você vai só conseguir propagar a mensagem, mas o esforço da igreja é fazer discípulos. Por isso que em muitos momentos de evangelização você vê as pessoas tentando pegar o contato, ou tentando, quando é evangelismo em massa, tentando mandar para uma igreja. Por quê? Porque além da propagação da mensagem, é fazer discípulos, é alcançar as pessoas. E essa geração está pronta, a sua família está pronta, os seus amigos estão prontos, o seu vizinho está pronto. Por mais endurecido que sejam os corações, e por mais difícil que sejam os dias atuais, a cultura que estamos inseridos, e por mais que muitos sejam maus, escute, o poder de Deus é suficiente para alcançar os perdidos. Então não importa quão difícil ou quão duro são os corações, o Evangelho, Romanos 1,16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha o que Paulo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho, a mensagem do Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ele é suficiente. Então o Evangelho, gente, é a boa notícia de salvação. Escute, talvez você entrou aqui pela primeira vez, e eu quero que você saiba que o maior presente que Deus poderia nos dar, através de Jesus, é a salvação da nossa alma. Deixa eu te explicar um pouquinho para você entender, que a vida com Jesus é além de Deus te prosperar, é além de paz e tantas outras coisas, isso vem como bônus. O cerne do Evangelho é, Ele veio para resgatar o que estava perdido. Deixa eu te explicar para você entender o quanto nós precisamos de Jesus. A Bíblia, amados irmãos, essa é a mensagem do Evangelho, presta atenção. A Bíblia diz que Deus é santo. Se Deus é santo, todo pecado é detestável diante de Deus. O comando de Deus para os homens é que também fôssemos santos, que também andássemos em retidão, que vivêssemos segundo a Bíblia, segundo os padrões morais da palavra, ok? Imitando o nosso Senhor. O escritor de Hebreus deixa claro, sem santidade ninguém verá o Senhor. Deus, Ele é tão santo, escute, tão santo, que os pecadores não podem permanecer diante dEle. Salmos 1, verso 5, por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Como Deus é santo, escute, Ele não pôde, e Ele também não pode lidar com o pecado de maneira leviana. E aqui a coisa complica para nós, e nós começamos a entender por que precisamos de um Salvador. Escute, Deus é santo, e nós somos pecadores.
Romanos 3, 10 a 12, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, nenhum sequer. A coisa complica, você concorda ou não? Complica para o ser humano. Tem alguém 100% justo aqui, que nunca pecou? Só que o detalhe é que a Bíblia diz, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Então a mensagem do Evangelho começa com, Deus é santo, nós somos pecadores, nós estávamos fadados ao inferno, irmãos, essa é a verdade. Contudo, o texto de Romanos 6, 23, nos traz, na sua continuação, a boa notícia. Põe na tela de novo aí para mim. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Escute, eu não sei se você entendeu, o nosso futuro sem Cristo é o inferno, irmãos. O nosso futuro é o inferno, a morte eterna. Não é ficar em um lugar que você não vai ter consciência, muito pelo contrário, é por nossas escolhas e por nossa vida sem Deus, conscientemente estarmos em um lugar onde não tem como reverter toda a situação. Só que a Bíblia está dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que Jesus fez foi profundo demais. Deus é santo, perfeitamente santo, Ele não poderia tratar o pecado de forma leviana, Ele não poderia fazer vista grossa para o pecado precisava ser punido. Por isso que em Romanos 6, 23 nós lemos, o salário do pecado é a morte, porque Deus é um juiz justo. Imagina que você entra com uma ação na justiça, e você está num cenário onde você fala assim, cara, é óbvio que eu estou sendo injustiçado, o juiz vai dar esse ganho de causa para mim. Você espera que o juiz lá, como representante da lei, ele te dê ganho de causa. Por quê? Porque você percebe ou entende que o juiz, ele é justo. Deus é o perfeito e justo juiz. Então ele não poderia olhar para o pecado, que é um problema, e fazer simplesmente vista grossa. Então o que ele fez? Ele envia o seu filho na terra, Jesus, que não cometeu pecado algum durante toda a sua vida, mas se fez pecador em nosso lugar e sofreu aquilo que nós deveríamos sofrer, e por isso ele aplacou a ira do Pai. Não há mensagem maior e mais gloriosa do que essa. Colossenses 2, 13 e 15, olha lá, gente, está falando de mim e de você. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Olha lá o que ele diz agora, cancelando o escrito de dívida, pelo amor de Deus, igreja, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós não merecíamos, mas por amor Ele envia o seu Filho. O que Ele espera então? Uma resposta, e essa resposta é arrependimento e fé, decidindo seguir Jesus de verdade. Por isso que Romanos 10, 9 diz, se com a boca confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, quando nós nos arrependemos genuinamente, quando nós confessamos Jesus como o único e suficiente Senhor de nossas vidas, nós então acessamos uma vida nova. O escrito de dívida que estava contra nós por causa dos nossos pecados é cancelado, e então nós somos livrados do fogo do inferno, nós então passamos a ter a vida eterna no Senhor. Por isso que Lucas 19:10 diz, o Filho do Homem veio para salvar o perdido.
Essa é a mensagem do Evangelho, amados irmãos. É isso que as pessoas precisam entender. A mensagem do Evangelho é uma mensagem sobre o maior presente que nós poderíamos receber. O maior presente que nós poderíamos receber, que é passarmos a eternidade com Cristo, e não em um lugar de constante condenação, culpa, sofrimento e dor. Jesus precisava, o Pai precisava enviar o Filho? Não. João 3,16 nos mostra: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele fez por amor. Ele fez por amor. A mensagem que produz salvação é a mensagem do Evangelho, é a mensagem do resgate, é a mensagem sobre um Deus que se fez carne, se esvaziou e morreu em nosso lugar para que fôssemos salvos e tivéssemos a oportunidade de uma vida nova. O que as pessoas precisam ouvir sobre a esperança do Evangelho. Vocês estão aqui ou não? É sobre isso que a igreja precisa gastar o tempo. Eu quero que você feche seus olhos agora, rapidamente. Eu já vou continuar a pregação aqui. Mas eu quero, talvez você entrou aqui pela primeira vez e eu quero te dar a oportunidade já agora de ter um encontro com Jesus. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de salvação. Pode deixar aceso, pode deixar aceso. Você não veio aqui à toa, Deus quer alcançar o seu coração. E se você entendeu isso, que todos nós aqui estávamos fadados à morte eterna, mas nós fomos resgatados por causa do amor do Pai, manifesto por meio do Filho Jesus. Se você quer viver uma vida diferente hoje, se você entende, pastor, eu sei que eu tenho pecados, eu sei que eu preciso mudar de vida, eu sei que eu preciso viver algo diferente, eu quero Jesus, eu estou sentindo desde o início do culto essa vontade, eu quero Cristo na minha vida. Eu quero que aí onde você está, você coloque a mão no seu coração. Onde você está, vamos lá, dê um sinal para o Senhor, algo tão simples. Coloque a mão no seu coração, se você quer entregar a tua vida a Jesus Cristo hoje, e repita assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço que sou pecador e preciso de salvação, eu entrego a minha vida a Ti, eu peço perdão por cada um dos meus pecados, que a partir de hoje, eu viva algo novo, eu reconheço a Tua bondade, enviando o Seu Filho, para morrer em meu lugar. Então eu digo sim, sim a Jesus, sim à mensagem do Evangelho, sim à mensagem de salvação, e entrego a minha vida em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Rapidamente, já vou voltar a pregar. No final do culto, você procura essa galera aqui, eles vão estar na saída ali. Nós queremos te dar um presente, tá bom? Um livro muito legal, você não está aqui por acaso, um livro que vai te ajudar muito nesse início de jornada. Procura a galera lá, que vai ser muito bênção, amém? Glória a Deus. Obrigado, gente. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, quero que vocês me escutem. O que salva o perdido é a mensagem do Evangelho. O que salva o perdido é a mensagem do Evangelho. É essa mensagem de salvação e de resgate. Sabe por que muitas vezes o perdido ele não entende o padrão moral que você está tentando pregar para ele? Porque nem salvo ele foi. Ele não foi regenerado, ele ainda não entende. Então, escute. Aqueles que estão lá fora precisam ouvir a boa notícia do Evangelho. Que é essa mensagem de salvação, de resgate. É claro que todos os princípios bíblicos, eles comunicam algo, comunicam a verdade da Bíblia, a palavra de Deus é poderosa para salvar.
mas as pessoas precisam entender que elas estão sendo chamadas para serem resgatadas pelo Senhor. É claro que há no ser humano um senso moral, aspas aqui, abrindo aspas, tá, para você entender, natural, e a verdade do Evangelho, ela comunica isso às pessoas, é claro, mas o que eu estou tentando te dizer é, o perdido precisa de esperança, e a esperança vem por meio do Evangelho. E o Evangelho produz resgate, produz salvação, e a partir da mensagem do Evangelho, nós vemos as pessoas sendo discipuladas, se tornando mais parecidas com Jesus. Então, o grande papel da igreja é falar sobre a mensagem da cruz. O grande papel do Evangelho ou da igreja é propagar o Evangelho, é propagar a palavra. Vocês estão aqui comigo ou não? Olha o que Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo 4, 1 a 5. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Escute, você percebe em todos os cultos, eu estou trazendo uma palavra aqui, e às vezes é uma mensagem de exortação para a igreja, mas o que nós fazemos sempre no final? Nós convergimos essa mensagem para o resgate, para a salvação, para o arrependimento, para entregar a sua vida a Jesus Cristo, e nós não podemos nos esquecer disso. Nós precisamos nos esforçar para ganhar almas. Então você vê Paulo falando para Timóteo: Timóteo, faça o trabalho de um evangelista, corrija sim, repreenda sim, pregue sim. As pessoas chegarão um momento que não conseguirão ouvir essa doutrina, mas também faça o trabalho de evangelista, alcance as pessoas, os perdidos que estão distantes. Vão e façam discípulos, batizando-os, ensinando-os. Nós precisamos voltar o nosso coração para isso. Nós precisamos voltar o nosso coração para isso. Deus está nos chamando a fazer discípulos. Vocês estão me entendendo aqui ou não? Propagando o quê? A mensagem de salvação. Pastor, mas eu não sou líder da igreja. Eu não tenho um cargo. Você não precisa, irmão. Você é discípulo de Jesus, sim ou não? Ponto. Vai e faça discípulos. Quem lá no seu trabalho precisa ser alcançado por Jesus? Quem dos seus parentes ainda não tiveram encontro com Deus? Escute, por que eu falei sobre propagar a mensagem do Evangelho? Porque quando nós entendemos o que Jesus fez por nós, nós compreendemos a preciosidade. Vai lá, abre os 10 mandamentos, por exemplo, e perceba se nós nunca fomos pegos em nenhum daqueles pecados. O que eu estou tentando te dizer? Não há um justo, e a mensagem do Evangelho é, por mais que você esteja em pecado, Deus está te resgatando por meio do Filho. O que Ele espera é, creia pela fé, se arrependa de verdade, carregue a sua cruz e siga-o a partir de agora. Vai, não peques mais. Mas eu pequei no meio do caminho. Se arrependa e continue. Essa é a mensagem do Evangelho. Quando nós entendemos que nós somos pecadores, irmãos, e estamos fadados ao inferno, a mensagem do Evangelho é um bálsamo. E essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, em essência, não é Deus vai te prosperar, Deus vai te fazer feliz. Como você vai chegar para um rico e vai falar, ó, Deus vai te prosperar mais ainda? O cara já tem dinheiro. Agora, expõe
A verdade espiritual: ei, todos nós somos pecadores, Deus é santo, estamos distante dele. O resultado da nossa vida, o fim da nossa vida é o inferno, irmãos, essa é a verdade. Mas o dom gratuito de Deus, por meio do Filho, nos traz salvação. Eu quero que você entenda que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de amor. Você entrou aqui pela primeira vez, nós estamos falando sobre a igreja evangelizar. O que eu estou tentando te mostrar? A ideia de Deus é que você seja alcançado. Deus ama você. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ponto. E essa mensagem precisa ser propagada. Nós ficamos tão preocupados com estratégias, com formas, e tudo isso é importante. Só que o poder está na palavra, não em você. E você no sentido que eu digo, né? Deus nos reveste de poder, está tudo certo, que eu estou dizendo que a palavra de Deus é poderosa para salvar, é o Evangelho que é o poder de Deus em essência máxima para a salvação. Olha que interessante, Romanos 10, né? Nós lemos ali o versículo 9, vamos seguir, a partir do 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não a quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Para que creiam, precisam ouvir. Ou seja, o papel da igreja é propagar essa mensagem. Escute, irmãos, o Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela está pautada em um tripé, é isso que você tem que ensinar. Quem Deus é, quem nós somos e quem Cristo é. Repete comigo: quem Deus é, quem nós somos, quem Jesus é. De novo: quem Deus é, quem nós somos e quem Jesus é. De novo, para você poder, vou te explicar aqui de novo para você gravar e ficar muito fácil o seu entendimento. Quem Deus é o Criador de todas as coisas. Inclusive da mais sublime criação, o homem, para que tivéssemos um relacionamento com Ele. Contudo, esse Deus é santo e espera dos seus filhos obediência aos seus mandamentos. Mas o que o homem fez? Em vez do homem buscar a Deus, o homem decidiu viver distante do Senhor. Por causa do seu pecado, está sujeito à morte eterna. As boas obras, o ofertar para uma ação social, dar cesta básica, ser bonzinho com mamãe, com papai, com vovô, não matar, não roubar, nada disso salva você. A culpa por causa do pecado não pode ser removida. Então o que a Bíblia nos mostra? Que nós precisamos de um Salvador. Essa é a mensagem do Evangelho, estou explicando de novo para você. Deus é santo, nós somos pecadores, nós precisamos desesperadamente de um Salvador. Então, Jesus é a resposta do Pai para essa situação. Esse é o Evangelho. Você pode ser rico, pobre, cheiroso, fedido, bonito, feio, careca, cabeludo, coxa branca ou atleticano, corintiano ou santista. Salva Jesus, esse precisa, o corintiano mesmo. Você precisa de um Salvador. Você e eu, nós precisamos de um Salvador. E diante dessa exposição que é o Evangelho,
o ser humano precisa responder: quem Deus é, quem nós somos, quem Jesus é. Deus é santo, somos pecadores e por causa do pecado estamos fadados ao inferno. Jesus é o nosso Salvador. O que você fará com isso? Essa é a mensagem que a igreja precisa carregar. Isso deve ser propagado de uma forma ou de outra nas nossas conversas, com os nossos amigos, por meio das suas redes sociais, por meio de flyers, panfletos, você que é mais das antigas, qualquer estratégia que Deus te der. Claro que, como eu disse, algumas estratégias serão em formato de isca. Talvez você vai trazer a pessoa para o culto e aqui ele vai ouvir o evangelho. Talvez você vai no meio da sua rede social falar de uma forma e daqui a pouco a pessoa tem acesso a essa mensagem. De fato nós precisamos conduzir as pessoas à clareza disso. Porque é essa mensagem que produz salvação. E a partir disso, o que nós fazemos? Batizamos e fazemos discípulos. O evangelho precisa ser exposto e escute, Deus vai te dar estratégia. O Águias da Bola, por exemplo, é uma estratégia. Eles vão lá, escutam uma palavra, daqui a pouco, no meio há um ensino, talvez prático para eles, sobre uma questão do dia a dia, o evangelho pregado, de uma maneira prática ali, para aquilo que eles estão vivendo, vem a exposição da salvação. Você está entendendo que, por isso que no final eu sempre falo aqui para vocês, ei, você que entendeu que é pecador e que é Jesus, não é só uma oração de eu aceito Cristo, a salvação vem do arrependimento e da clareza de que nós precisamos de um Salvador. Quando você entende o resultado da nossa vida longe de Deus, não tem como, amados irmãos, nós não sermos gratos por aquilo que o Pai fez por meio do Filho. Então o que eu quero te dizer é, você precisa sair daqui entendendo que essa é a urgência. Pastor, eu não sei como expor dessa forma. Faz alguma coisa, começa, vai lá, chama a pessoa para o culto. Semana que vem vai ter culto especial que de ceia, vai ser top. Traga alguém, traga um amigo, compartilhe um versículo nas redes sociais, fala alguma coisa, vai, começa, dá um passo, dá outro passo, procure aprender sobre isso. Daqui a pouco você vai estar no meio de uma conversa, e Deus vai te dar graça, para que você compartilhe a sua história, para que você diga, Jesus, com as suas palavras, Jesus me salvou, hoje eu tenho paz em Cristo, porque eu entendi que eu precisava de um Salvador, e por aí vai. Fato é, amados irmãos, nós não precisamos ficar preocupados com técnica, nós precisamos espalhar a mensagem. Você está me ouvindo ou não? É claro que estratégias são importantes, mas nós não podemos depender delas. Eu vou repetir o texto que nós já lemos. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Perceba a parábola do semeador. A parábola do semeador fala sobre 4 tipos de solo, mas deixa claro, eis que o semeador saiu a semear. Quando Jesus explica para os discípulos a parábola, ele diz que a palavra, ou diz que a semente é você vai falar palavra, tá? A semente é a palavra, a mensagem. O papel do semeador é semear. Você semeia, e você deixa Deus, o Espírito Santo, realizar nos corações o resto. Agora, sabe como começa? E aqui eu quero ir para a parte mais prática. Sabe como começa a propagação da mensagem? Com oração. Vocês estão aqui ou não? A propagação da mensagem precisa começar com oração. Romanos é uma exposição linda sobre o Evangelho, nós já lemos aqui, versículo 9, seguimos no versículo 10, versículo 9 fala sobre crer com o coração e confessar com a boca, mas olha como Paulo começa o capítulo 10, põe para mim aí, Romanos 10, 1.
Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Paulo falando sobre os judeus, perceba que a ênfase na oração para que as pessoas sejam salvas. Quem aqui tem algum familiar, algum amigo, alguém, vizinho, sei lá quem, que você quer que encontre Jesus? Levante a mão. O resto não tem, então tá bom, levanta a mão, deixa eu ver. Isso aí. Como que eu faço, pastor? Ora, irmão. Ora. Ore para que eles tenham um encontro com Deus. Ore para que eles sejam alcançados. É muito interessante porque a parábola do semeador, que eu disse há pouco, revela o desafio encontrado para que a semente produza fruto. Olha lá, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 14. Põe para mim em Marcos capítulo 4, a partir do 14. O semeador semeia a palavra. E estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Olha a batalha espiritual aí, irmãos. Olha a treta aí no mundo espiritual. E estes são semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e as outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Põe o próximo aí para mim. Os que foram semeados em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Então ele está dizendo assim, quando a palavra é semeada, cada pessoa recebe de um jeito. Uns, Satanás vem e retira, outros têm que lidar com questões internas, com cobiças e com tantas outras coisas que competem com a palavra. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui, a semente é lançada em vários solos. Qual é o nosso papel, como nós vemos em Romanos 10:1? Orar para que Deus prepare os corações, orar para que os olhos espirituais das pessoas sejam abertos. Por isso que 2 Coríntios 4, 3 e 4 diz, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. Então existe como que um véu, como algo que cobre o entendimento daqueles que não seguem, não conhecem Jesus. Por isso você tem que orar. Senhor, eu quero apresentar a vida do meu pai em tua presença, a vida da minha mãe, a vida do meu vizinho, a vida da vovó, a vida não sei de quem. Deus, eu te peço, abra os olhos deles. Senhor, alcança, que eles entendam a mensagem do evangelho. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, cerca-os de pessoas tementes a ti. Meu Deus, usa as circunstâncias, meu Deus, usa tudo que é necessário, mas salva essa alma, meu Deus. Por isso que Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo 2, 1 a 4, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Ora em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ore e ore. Ore por aqueles que você conhece para que sejam salvos. Ore para que o Espírito Santo quebrante os corações. Ore para que o véu seja removido. Ore para que sofismas e fortalezas sejam destruídos em nome de Jesus. Ore
ore, porque essa é uma obra de Deus, por meio de seus servos, que também somos nós. Ore, porque esse é o papel da igreja. Vão e façam discípulos, vão e preguem a mensagem. Façam isso. Ore. E ore também para que Deus abra portas para você, de alguma forma, pregar o Evangelho. Colossenses 4:3. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Pelo qual também estou algemado. Paulo, em uma prisão domiciliar em Roma, pede orações para que Deus continue permitindo que ele pregasse a mensagem do Evangelho. O cara preso. Ore, ore. Pastor, eu não sei muito bem como falar, não sei muito bem como fazer. Ore, Deus me dá oportunidade, Deus coloque as palavras em minha boca, Deus vai preparar tudo, irmão, para que você semeie, talvez ali algo como isca, talvez você vai conseguir na conversa, expor a mensagem do Evangelho, esse plano de salvação completo, quem Deus é, quem eu sou, e quem Cristo é, o que Ele fez por mim, que esse é o nosso alvo, expormos o Evangelho, a mensagem de salvação, mas nós precisamos começar fazendo alguma coisa. Ore, Deus vai preparar. Eu quero que você saia daqui e me escute. Você vai sair daqui hoje decidido a propagar a mensagem do Evangelho. Você vai sair daqui decidido a orar por aqueles que você conhece, por aqueles que estão no seu dia a dia, para que Deus os alcance, para que o Senhor quebrante os corações, para que o Senhor talvez dê oportunidade a você para testemunhar, para que o Senhor de alguma forma alcance essas pessoas, porque esse é o papel da igreja. Se o Filho veio resgatar aquele que estava perdido, e Ele me disse, vai, faça discípulos, é isso que eu preciso fazer. Agora, segunda parte, estou terminando, 2 de 3 aqui, e daqui a pouco o Espírito Santo vai ser liberado sobre nós aqui de maneira poderosa, amém ou não? Segunda coisa aqui, o nosso estilo de vida precisa legitimar a mensagem. E aqui está o problema de muita gente. Nós pregamos, nós expomos o Evangelho, mas nós não vivemos a palavra de Deus. Nós pregamos o Evangelho, pode ser um pouco duro aqui ou não? Sim ou não? Mas nós mentimos. Nós pregamos o Evangelho, mas não honramos o nosso cônjuge. Nós pregamos o Evangelho, mas na hora de dar um jeitinho, a gente... Tito 2, 9 e 10. Ensine os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores, e procurem agradá-lo, a não serem respondões, e a não roubá-los. Olha o que diz agora. Mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. O nosso comportamento comunica a mensagem. Às vezes você não vai ter, em alguns casos, oportunidade para falar, mas você terá oportunidade para ser. Ser a Bíblia, entre aspas, que o seu vizinho não leu. Ser a pregação que o seu chefe ainda não ouviu. 1 Pedro 3, 15 e 16. Santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Que a nossa conduta comunique
O Senhor, sabe por quê? Porque a hipocrisia, amados irmãos, ela destrói o poder do evangelismo. Então nós precisamos viver uma vida condizente com a mensagem que pregamos. Porque aqueles que praticam as obras da carne são tidos como pessoas que não servem a Deus. Logo, aqueles que servem a Deus devem ser aqueles que caminham segundo o fruto do Espírito. Por isso que Jesus disse em Mateus 5,13, vocês são o sal da terra. Só que ele diz, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Nós somos o sal da terra, mas nós não podemos nos transformar em sal insípido. Vocês estão aqui ou não? Então até agora nós entendemos o que a grande comissão, o papel da igreja. Não importa se você é um pastor, um pregador oficial da igreja, se você é um adorador, se você é um intercessor, diácono, presbítero, vice-querubim, ou se você é um seguidor de Jesus que entregou a tua vida a Ele hoje. Deus chama todos nós a fazermos discípulos. E como nós fazemos discípulos? Trazendo a mensagem de esperança para as pessoas, fazendo que elas entendam que Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Ponto. Essa é a mensagem do Evangelho. É por aqui que tudo começa. E a partir disso nós somos chamados a uma vida abundante. E essa vida abundante, ela passa pela renovação de mente, renovação da nossa conduta. Nós então nos tornamos santos, então nós podemos ver a Deus, e nós caminhamos em direção a isso. Mas tudo começa com a boa notícia, que é, todos nós estávamos perdidos, mas fomos encontrados pelo amor do Pai em Cristo Jesus. Quem Deus é? Um Deus santo. Quem nós somos? Pecadores, e precisávamos desesperadamente de um Salvador. Quem Cristo é? O Salvador prometido. E nós damos uma resposta de entrega a Deus. Nós entendemos que tudo isso começa com oração, porque os corações precisam ser quebrantados, para que o Senhor prepare, para que Deus nos dê uma oportunidade, para que a gente consiga comunicar isso de alguma forma, talvez com esse plano de salvação, vamos dizer assim, no sentido de esses 3 pontos que eu disse, ou talvez como uma isca, enfim, para que Deus nos dê oportunidades. Nós temos que orar para que Deus cerque os nossos queridos e amados de pessoas piedosas. Nós precisamos orar para que sofismas e fortalezas sejam quebrados, para que nada impeça as pessoas de terem um encontro com Deus. Nós precisamos orar pela salvação dessas almas. Nós precisamos, com a nossa vida, obviamente, darmos um bom testemunho, para que as pessoas olhem e falem, uau, eu quero ter uma família como a sua. Uau, eu quero viver como você vive. Eu quero essa paz que você tem. Eu entendi, você prega algo e você vive aquilo, é isso. Você é uma pessoa de palavra, uma pessoa correta. Agora, isso não é suficiente. Poxa, pastor, como assim? Como assim isso não é suficiente? Nós somos pentecostais, irmãos. Está faltando um ponto aqui. Vocês estão aqui comigo ou não? A obra de Deus não pode ser feita na nossa força. A salvação não é produzida por homens. Ela é comunicada por nós. Mas nós precisamos que Deus faça através de nós. Nós precisamos de um revestimento de poder. Nós estamos falando de uma obra divina. Nós usamos nossos talentos, nossos dons, nossas habilidades. O pessoal do Águias vai lá e usa o futebol. Você talvez é alguém de uma outra área e Deus te usa. Enfim, Deus usa você, as suas habilidades. Tudo no processo como isca, com uma forma diferente talvez de propagar a mensagem do Evangelho. Só que para isso nós precisamos de uma habilitação sobrenatural. Nós precisamos de graça e de poder de Deus. Porque essa é uma obra divina e não humana. Nós precisamos ser revestidos de poder para tal. Perceba, 1 Coríntios 3, 6 e 7. Eu plantei, Paulo falando, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Opa! De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas o que, gente? Deus que dá o crescimento. Então, como que eu faço? O que eu preciso, pastor?
Atos 1:8. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. O que é uma testemunha? Testemunha é alguém que fala do que viu, sim ou não? Como que eu vou realizar a grande comissão? Como que eu vou falar do Evangelho se eu não tive encontro com Deus? Então, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós precisamos do poder de Deus. Você precisa mais do que saber expor um plano de salvação. Você precisa mais do que ser um cara muito habilidoso. Você precisa do Espírito. Você precisa do poder do alto. Você precisa de revestimento dos céus. E essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Você não fará essa obra por você mesmo, mas pelo poder de Deus em você. Perceba, Pedro havia negado Jesus. Pedro havia negado Jesus. Mas você vê, cerca de 50 dias depois, Pedro sendo batizado no Espírito no cenáculo. Resultado: um camarada que estava com medo, torna-se intrépido, e após a sua pregação, 3.000 almas se convertem. Esse é o poder do Evangelho. É o Espírito que te transforma, é o Espírito que começa a fazer você entender a necessidade de que pessoas precisam ser salvas, e esse mesmo Espírito que te convence, é o Espírito que te empodera. Ah, pastor, ok, mas eu já passei por isso, eu já fui batizado, ok. Se você é batizado, nós precisamos buscar uma nova experiência, ou a renovação da experiência. Atos 4:31, tendo eles orado. Você concorda que Atos 4 é depois de Atos 2? Lógico, pastor. Atos 2, batismo no Espírito Santo. Atos 4, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito, olha lá, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Olha o que ele diz, volta aí 2 versículos, vai no 29 para mim. Agora, Senhor, olha lá, agora, Senhor, olha para as ameaças, eles estavam sendo ameaçados, olha as ameaças deles, e concede aos teus servos, que anunciem a tua palavra com ousadia. Oh meu Deus, enquanto estendes a tua mão, para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e por causa disso, olha lá, é o resultado, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Anunciavam a palavra de Deus. Olha o que diz, põe para mim aí Marcos, capítulo 16, versículo 15. Vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Aí olha o que ele diz: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Olha lá, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal, e se puserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. O que eu estou tentando te dizer? A Bíblia é clara, a propagação do Evangelho não pode ser feita por sua própria capacidade. Deus vai usar os teus dons, Deus vai usar talvez sabedoria humana, no sentido de questões como isca, mas há um revestimento sobre a igreja para que as vidas sejam salvas. Escute, preste atenção, preste atenção. Deus enviou o Filho para salvar o que estava perdido. O Filho se esvaziou. Escute o que eu estou dizendo. Às vezes nós ficamos com aquela mensagem: ah não, mas coitado, né? Jesus morreu na cruz, tadinho dele, sofreu tanto. Você fica preocupado com a dor. Jesus se esvaziou. O que é isso? Jesus é Deus. Ele
esvaziou-se de todos os seus atributos enquanto Deus. Ele nasceu da barriga de uma mulher. Ele teve infância, irmãos. Provavelmente jogou bola. Provavelmente era coxa branca. Aí eu estou exagerando, né? Ele cresceu, se submeteu aos seus pais. Deus fez isso. Deus fez isso. Não apenas suportou a morte de cruz, mas sabe o que ele fez? Ele tomou sobre si, Deus tomou sobre si todos os pecados da humanidade. Você tem noção que é isso? Quantas vezes nós já não ficamos mal por causa de pecados que nós cometemos? Ele tomou sobre si, sendo justo, o pecado de todos. Então morre, é humilhado. Sabe por quê? Por causa de vidas, por causa de almas. Ele ressuscita ao terceiro dia. Em Atos 1:8, ele diz: vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Testemunha do quê? A mensagem do evangelho tem a ver com vidas, tem a ver com salvação de almas, amados. Essa é a tarefa urgente da igreja. Pastor, eu não sei muito bem como fazer. Ei, há um revestimento de poder. Ei, Deus está nos dando chaves. Ore pelas pessoas. Ei, Deus vai preparar, Ele só quer que você se importe. Porque é a partir disso que começa todas as outras coisas. E a graça de Deus e a sabedoria para você propagar o evangelho. Mas se importe. Eu termino com isso, amados irmãos. A nossa igreja, e essa é só uma forma de falar, na verdade a igreja de Cristo tem que estar fundamentada sobre esse pilar: salvação de almas e fazer discípulos. Essa é a nossa tarefa. Quando você entende que há uma responsabilidade sobre você, você não vive o evangelho de maneira leviana. Você entende que você precisa da presença de Deus na sua vida, de sabedoria bíblica. Você entende que precisa estar firmado no Senhor, porque Deus conta com você para alcançar pessoas. Você acha que eu vou alcançar todo mundo? Você vai alcançar as pessoas lá no seu dia a dia. Deus vai usar você. Por isso nós precisamos ter essa responsabilidade. E aí nós achamos que vir ao culto é apenas, hoje eu vou, amanhã eu não vou, porque eu já estou sem paciência para ouvir uma pregação. Isso tem a ver com Cristo ser formado em você, para que você seja luz e sal. Quando você entende isso, você fala: peraí, é uma responsabilidade que Deus confiou em minhas mãos, que é fazer discípulos. Então escute, para ser prático. Você vai sair daqui hoje se preocupando com as pessoas que estão à sua volta. Você vai sair daqui e vai orar por elas, sem parar. Quando eu falo sem parar, não é que você não pode fazer outra coisa, eu digo insistentemente. Você vai pedir a Deus oportunidades, você vai pedir que Deus acerque, porque esse é o nosso papel. Pastor, você quer que a igreja esteja cheia de gente? Sim, porque um culto muda uma vida. Você vai trazer as pessoas para cá. Você vai de alguma forma fazer com que Deus use você para que você faça discípulos lá fora. Escute, você não precisa ser líder de célula, diácono, presbítero, pastor para isso. Você precisa ser um filho de Deus. E Deus vai começar a te usar. Ele vai nos revestir de poder, Ele vai nos dar estratégia. Eu libero essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos e pedimos que vivamos um tempo não apenas de consciência, mas um tempo onde nós seremos impregnados pela mensagem do evangelho, pela salvação de almas. Toca-nos, eu te peço, Pai, muda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver a vida cristã, a maneira que nós agimos. Nós te pedimos, dá-nos almas, dá-nos oportunidades, e que façamos discípulos em nome de Jesus.